Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Eu cumprimento a todos aqui que têm chegado no canal pelo testemunho de Cristo. Hoje eu quero fazer uma breve reflexão sobre essa música, que tem aí impactado o nosso Brasil, de Aimee Rocha. Sim, essa música é autoral dela e Deus falou comigo por meio dessa canção o dia todo, e eu caí em lágrimas. Eu sinto que os pequeninos do Senhor, os sinceros do Senhor na terra, vão concordar comigo. Muitos críticos, se levantaram contra a canção, porque de fato ela expõe o coração do homem. Porque essa canção, se vocês pesquisarem, ela é fruto do secreto. Sabemos que não é fácil viver nos caminhos do Senhor. Amém? Somente quem tem uma vida de relacionamento com Deus vai saber discernir o que Ele tem falado. E querendo ou não, gostando ou não, indiretamente ou não, Deus Ele tem falado conosco por meio de uma voz de uma pequenina do Senhor. E eu creio que meu espírito vive. Queridos, essa música, ela é para todos. Ela é para nós. Ela é para olharmos para dentro de nosso coração. E eu me senti uma hipócrita. Porque, de fato, nós oramos para nós mesmos. Nós fazemos campanhas para nós mesmos. Amém? E que isso quer dizer? Que muitas vezes não nos preocupamos com as causas sociais. Amém? Então, Deus nos chamou para preocupar com causas sociais. Eu sou suspeita para falar. E, de fato, não gosto de falar porque Deus ele já mostra para as pessoas, por meio de sonhos e visões, até o meu secreto. Amém? Então, não precisamos expor aqui. Não procura elogio de homens. Amém? E eu falo dessa moça porque Cristo vive nela. Amém? Muitos têm tentado achar brechas, porém ela é protegida por Cristo. Ela faz parte de uma igreja de 15 pessoas. Amém? E ela é a ministra e a faxineira da igreja. Porque Deus a quis aprovar assim. Não estou elogiando homens, mas é plausível o que Deus faz por meio dos seus pequeninos. Amém? E Deus, Ele está falando por meio dela. Deus está soprando a voz dela numa geração hipócrita, de fariseus. Sim, amém? Eu creio que ela cantou com a alma. O Espírito chora. O Espírito de Deus chora. Fazemos campanhas para nós mesmos. Amém? É verdade. Porque tem muitas igrejas fazendo círculo de oração. Por que não fazemos como está escrito nas bodas, lá de Lucas, acho que é capítulo 15. Chamais quem para participar. Chamais os aleijados, chamais os coxos, chamais aqueles que nada são. Jesus, ele diz na palavra dele, ele diz bem claro, quem é a minha família? Aquele que faz a vontade de meu Pai. E muitas vezes não estamos fazendo a vontade de Deus. Não estamos chorando, não estamos jejuando, não estamos pranteando, não choramos pelos pecados dos outros. Queremos orar somente por nós, orar somente pelos nossos casamentos e não orar pelo outro, não orar para quem está feliz. Isso se chama hipocrisia. Amém? Então, essa música foi um soco no estômago de todos, e eu me incluo nisso, e eu reconheço que a cada dia eu devo melhorar, jamais me gloriar. Nem Paulo, chamado por Deus, um dos maiores apóstolos, ele disse gloriar apenas na cruz de Cristo, apenas na cruz de Cristo.
Amém? Então, a glória vai para Deus. Amém? E eu vi muita sinceridade, verdade, né? E um clamor do céu, um clamor do céu. Os céus choram quando ela cita crianças. É uma reflexão. Então, o João desapareceu. Bem sabemos que a herança do Senhor na palavra é representada por crianças. O fruto do ventre, o galardão são as crianças. Deus, quando vai entregar a promessa, Ele vai falar por meio das crianças. No mundo físico ou no mundo espiritual. Amém? As crianças são herança do Senhor. Deus, amados, Ele não tem parte com quem explora pequeninos. Pequeninos também é representado por criança. Pequeninos do Senhor é representado por aqueles que não têm voz. Essa moça, ela no gospel, ela não tem voz. Só que Deus já tinha falado com ela, amém? Que ela seria rejeitada pelo gospel, mas eu creio que ela está sendo aprovada, porque Deus está soprando, porque não importa o que fala no mundo físico, não importa o que você é no mundo físico, mas importa que você é no espiritual, que você é reconhecido no espiritual. No espiritual, eu creio, e o espírito que me habita vive. Essa moça está expulsando demônios. Ela está pisando em cobras e serpentes venenosas. Os fariseus, hipócritas, inclusive que o Espírito da Verdade me chamou, porque é a minha missão expor eles aqui. Não escolhi fazer isso. Eu faço por obediência. A Aimee, ela tem cumprido a missão dela por obediência. E ela é clara na entrevista dela. Eu vi sinceridade, porque o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito quando são filhos de Deus. Amém? Então, Deus tem ecoado a voz dele, o clamor, o choro dele perante essa geração. O Senhor falou o dia todo comigo por meio desta canção. E não há como não chorar, não há como se quebrantar. Amém? Ouça sinceramente essa canção. Deus vai falar contigo. Deus está chamando os pequeninos que são representados como crianças em visões, em sonhos, porque nos últimos dias os jovens teriam sonhos e visões, os velhos sonhariam. E está escrito, estamos em Joel capítulo 2, vivendo os últimos dias e o derramamento e o clamor e o choro. O Senhor me dá uma palavra, eu pedi uma palavra em relação a ela. Saiu a palavra de Mateus capítulo 9, foi a segunda palavra que eu tirei. Eu quero meditar com vocês, acho que uns 2 versículos aqui. Amém? Vou ler uns 3 versículos. Amém? E entrando no barco, passou a outra margem, chegou à sua cidade. E eis que trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse para o paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados se são seus pecados. E eis alguns dos escribas dizia entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, reconhecendo os seus pecados, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Continuando: Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoados são seus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando foi para a sua casa. Amém? Então eu creio que muitas pessoas estão como aqueles ali, que blasfemaram da voz dessa moça. Ali, queridos, eu não estou falando de uma imagem, de uma pessoa, eu estou falando do Deus vivo nela. Eu estou falando do Espírito da Verdade que está nela. Ela é um instrumento para a honra. Deus está usando ela. Então, eis que dos escribas, olha aqui, eu tirei a palavra pela segunda vez, porque o Senhor, quando Ele fala, quando você tem uma vida no altar dele, Ele vai te honrar, Deus não vai te desamparar. Então aqui está dizendo que os escribas, quem são os escribas? Os fariseus. Os fariseus estão blasfemando da voz do Senhor.
porque Deus ele usa como ele quer. Amém? Então, Jesus, ele fala conosco para o quê? Nos reconhecermos como o pó da terra. Amém? Porque quando temos o sentimento que houve em Cristo, Filipenses 2, nunca vamos achar suficientes para alguma coisa, não vamos criticar o que Deus tem. Nós vamos nos humilhar e levantar e começar a andar. Então hoje eu te digo, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Não fica prostrado aí. Isso, Deus, ele está falando. Estamos, amados, nesse tempo de se levantar. Porque Jesus, ele vai dizer naquele grande dia: tive fome e não me deste comida. Tive sede. A causa social é um dever do cristão, não somente dos espíritas. Os espíritas, muitos cristãos se sobressaem. Então, não é apenas falar. Não é apenas falar. Tive fome. Tive sede. E o que você fizeste? Deus vai dizer naquele grande dia. Todas as vezes que vocês fizessem ao pequenino, que é representado como criança, que eu vejo isso espiritualmente na voz dele, fizestes a mim. Então, a sua obra não é reconhecida por homens, mas por Deus. E aprove a Deus te colocar onde Ele quer. Porque quando você reconhece onde Deus te colocou, Ele recebe glória. Ele recebe louvor, independente dos escribas e fariseus, blasfemadores, criticadores, pessoas dignos da ira. Está lá em Judas 1. Julgar na justiça, porque está escrito que não julgaremos até os anjos. Porque quem tem o Espírito da verdade, os 7 Espíritos de Deus, que está lá em Isaías 11, falará da parte de Deus. Amém? Eu não tenho voz. Amém? Essa pequenina do Senhor representa os pequeninos, que tem trazido ministrações no nosso meio, coisas que não ouvimos na igreja. E de fato, esse não é um louvor, é uma reflexão. Eu creio que essa música, ela é um grito do céu. Então, eu creio que ela não vai ser falada na igreja, porque a maioria são escribas e fariseus e não estão preocupados, porque os profetas que vão para as missões, que fazem a vontade de Deus, correm mais risco de morte do que de vida, passa mais fome do que o que tem de comer, porque na maioria das vezes os pequeninos vão fazer a obra no secreto e só no céu serão reconhecidos, porque essa é a verdade. Amém? E Deus, ele quer que venhamos buscar a verdade. Amém? Eu creio nitidamente que Deus falou por meio dessa moça. Que Deus abençoe e guarde ela de todo o mal. E que o Senhor nos proteja, porque o inimigo está furioso. Mas aprove a Deus ser glorificado. A paz do Senhor Jesus Cristo.